Pessoal, o ex-promotor e deputado federal Deltan Dallagnol jogou uma verdadeira bomba no ventilador envolvendo Toffoli, os irmãos Batista e essa patifaria, para dizer o mínimo, que está acontecendo envolvendo o caso do Banco Master. Numa democracia plena, numa democracia de verdade, o Toffoli estaria não só afastado das investigações, como sendo o principal investigado nesse caso todo, né? Mas aqui no Brasil, na democracia relativa, ele está sendo o relator do caso, está cuidando de tudo, está botando as provas em sigilo. Só ele tem acesso, só o Gonê, indicado do Lula, vai ter acesso. Enfim, a bomba que ele jogou, meus amigos, olha, é preciso tirar o chapéu pro Deltan, tá? Particularmente, eu não costumo fazer isso, mas eu vou expor aqui que eu não gosto do Deltan, tá? Por quê? Porque eu não tenho memória curta. Eu lembro a todos aqui, talvez muita gente tenha esquecido, mas a famosa frase, temos que nos livrar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Vocês se lembram dessa frase? Pois é, Deltan Dallagnol e a sua claque ali, né? Ligada a movimentos, que não vem o caso citar agora, mas eu não gosto do Deltan, porque eu não tenho memória curta. Mas a gente não pode ser hipócrita, como a esquerda é, e se negar a enxergar a realidade. E a realidade é que o Deltan é alguém preparado, alguém honesto, alguém inteligente, e que agora expõe mais essa bomba aí no ventilador, né? Indo direto ao ponto, olha só o que ele postou no Instagram. Primeiro, Toffoli suspende a multa de 10 bilhões de reais do acordo de leniência da JF. Depois, o advogado da JF usa o fundo de investimento investigado no esquema do Banco Master para comprar um resort da família de Toffoli. Cara, o Brasil não é para amadores, né? E aí ele continua na mesma publicação, compartilhando um post do Space Liberdade que diz o seguinte, né? O resort ligado à família de Toffoli foi vendido para o advogado da JF através de um fundo de investimento administrado pela RIAG, investigada no caso do Banco Master. Essa RIAG, né, eu já vou dizer porque que isso aqui é uma bomba. O advogado Paulo Humberto Barbosa é sócio de presidente da Friboi e do irmão mais velho dos irmãos Batistas. RIAG, vamos falar de RIAG agora. Bomba. Rombo de negócios do Banco Master pode passar de 12 bilhões para 300 bilhões com a liquidação da RIAG. A RIAG foi liquidada essa semana também pelo Banco Central, né? Aliás, o Galípolo deve estar dando pesadelos pro Lula. Acho que ele não imaginou que o Galípolo ia fazer tanta coisa, para não ser tão específico aí. De 12 para 300 bilhões. Cara, se o PT ficar mais 4 anos no governo, a gente não vai ver mais escândalos de bilhões, não. Vai ser de trilhões. Lula 1, Lula 2, escândalos de dezenas e até centenas de milhões de reais, petrolão e mensalão. Lula 3, escândalos e mais escândalos na casa dos bilhões de reais, e são vários escândalos. É escândalo que não para mais. Escândalo no Ministério da Educação, escândalos em emendas PIX, em orçamento secreto, né, que mudou o nome, né, emendas de relator. Escândalo do INSS, bilhões também. Agora nós temos escândalos envolvendo fraude bancária, a maior fraude bancária da história do Brasil, bilhões também. Se o PT ficar mais 4 anos, os escândalos vão para casa dos trilhões, tá? Olha só, mais de 300 bilhões de reais sem dono. A liquidação da RIAG, determinada pelo Banco Central nesta quinta-feira, abre uma caixa preta no mercado financeiro. A gestora é conhecida por operar um complexo emaranhado de fundos capazes de ocultar a origem e o destinatário final do dinheiro, além de despistar órgãos de controle. Ou seja, é um terreno fértil para corrupção e lavagem de dinheiro. Não que necessariamente fundos geridos dessa maneira aqui são fraudulentos, não, mas geralmente onde tem fraude são nesse tipo de fundos aqui. Deu para entender? Eu sei, é difícil, é complexo. Mas por que isso é uma bomba? Porque o Deltan jogando isso, cara, não tem como a CPMI que vai investigar o Banco Master não sair do papel. Simplesmente não tem como. E acho que essa CPMI ela deve ir além. Ela não deve investigar apenas o caso do Banco Master, como também todos os envolvidos. E o principal, na minha opinião, que é o relator. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo que envelheceu muito bem, viu? Do ministro, hoje ministro Dias Toffoli, na época não era, mas ele estava ali na USP, dando uma palestra, né? Um bate-boca, como eles fazem atualmente, e vale a pena cada segundo esse vídeo. Prestem atenção. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo.
Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? Um amigo nosso, não vamos falar o nome do amigo do meu pai. Eu pensei alto aqui, caramba, eu e essa mania. O Vlad. Não vamos dizer o sobrenome. O Vlad. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança. Então vamos lá, só para contextualizar. Eu preciso comentar, tá, pessoal? Eu sei que vocês queriam ver o vídeo direto, mas vamos comentar que fica melhor ainda. Parece que ele estava julgando junto com o amigo Vlad, né? Ele estava cuidando de um julgamento que visava a desapropriação, né? Então tinha uma área que estava ocupada, provavelmente uma área irregular por algum motivo, e ele estava com esse processo para evitar a ordem de despejo daquela área. E aí, vamos ver, olha só. Porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente é ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Então vamos lá. O Vlad, o amigo dele, sumiu, saiu correndo e volta com o processo na mão. Então o juiz tinha dado uma liminar, a ordem de despejo ia sair no dia seguinte, e eles não tinham o que fazer, não sabiam mais o que fazer. Então o que o amigo dele fez, o Vlad, e ele dá risada e fala isso como se fosse um grande feito, ele rouba o processo. Olha que democrático isso, né? Ele rouba o processo. Continua. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Parece brincadeira. Parece brincadeira. Parece brincadeira. Não parece brincadeira. Parece um crime, o Toffoli. Parece um crime. E ele tá rindo e contando isso na maior naturalidade possível. Tá, esse vídeo é de 2014, 15, por aí. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Porque hoje, aonde ia ter esse despejo, tem um conjunto habitacional. Ou seja, aonde ia ter o despejo de uma área muito provavelmente irregular, ia ter um conjunto habitacional. Ou seja, a área ia deixar de ser irregular. Primeiro que era um terreno particular, muito provavelmente, né? Então alguém trabalhou, pagou imposto, suou para adquirir aquele terreno. Ia construir um conjunto habitacional, gerar emprego, renda, movimentar a economia, pagar mais imposto com isso, ou seja, só prosperidade, né? E aí o Vlad, o amigo do Toffoli, e ele conta isso como se fosse uma vantagem, rouba o processo, impede a desapropriação e, segundo ele, a construção de um conjunto habitacional para fomentar o capitalismo malvadão. Ele não fala isso, mas acho que deu vontade, né? E essas pessoas moram lá. Até hoje. Porque depois conseguimos efetivamente suspender o despejo no Tribunal Regional Federal e fomos à Caixa Econômica Federal, era um terreno da Caixa, que a Caixa tinha obtido em dação em pagamento de dívida. Então tudo bem. Era um terreno da Caixa. Então, por ser um terreno da Caixa, uma empresa pública, aí pode roubar o processo e, enfim, cometer esse crime. Tá liberado, é isso? Bancária, e lá hoje tem um conjunto habitacional, que atendeu não só aquelas chamados invasores, que a gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores. A gente sempre chamava de ocupantes, nunca de invasores. E olha ele levantando o dedo e fazendo um destaque. A gente chamava de ocupantes, não de invasores. Parecia o Boulos falando, né? Parecia um membro do MST, não é? Não sei quem me disse uma vez que o Toffoli advogou até pro MST, não sei se é verdade, né? E também, agora não lembro se era exatamente o Toffoli, mas não me surpreenderia, não é? Ocupantes. E esse roubo do processo resolveu a situação, porque conseguimos suspender e depois, negociando com a Caixa Econômica Federal, conseguimos uma linha habitacional para aquele grupo que atendeu outras famílias também que estavam previamente cadastradas junto à Caixa Econômica Federal. E depois, uns 6 meses depois, o Vitor Januário foi chamado a ser testemunha de defesa num inquérito, num processo criminal contra o Vladimir. E o Vladimir foi processado. Olha a risada. O Vlad, Toffoli, o Vlad foi processado, né? O Vlad foi processado por roubar o processo. Aí o Vitor pode contar o que aconteceu. O Vitor chega lá, a juíza que presidia
o processo penal, fala, mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. A juíza, aí o Vitor contou toda a história, e o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. O pobre coitado. Então vamos lá, para resumir aqui o vídeo para vocês, né? Cara, é o Brasil, esse é o Brasil, é o retrato do Brasil. Então, resumindo a história, abriram um processo contra o Vlad, aí na hora da audiência, a juíza que ia julgar o Vlad, o amigo do Toffoli ali, foi estagiária ou do Vlad ou de alguém ligado ao Vlad, né? Pô, foi minha estagiária, não sei o quê, os dois conversaram, se resolveram e a juíza então arquivou o processo. Ou seja, ainda convenceu, aliás, perdão, né? Ainda expôs, né? Ainda fugiu a palavra aqui, cara. Admitiu que a juíza pode ter, inclusive, prevaricado, não sei se a palavra certa é prevaricado, né? Mas por ter uma proximidade ali com o réu, ela no momento que mostrou que conhecia o réu, né, do caso ali, deveria se considerar impedida, se afastar do caso, não, ela vai lá, faz um bem bolado, um acordão e arquiva o processo, né? Não, esse é o Brasil, cara. E o pior de tudo, o Toffoli tá falando isso, tá falando que houve um erro processual. Cara, tem tantos crimes aí que o Toffoli pode ter exposto nesse vídeo que eu, sinceramente, não sei elencar, né? Cara, mas vamos lá. Ele tá falando isso aí na USP para alunos de direito. Eu vou repetir. Ele tá falando isso na maior naturalidade possível, contando uma história como se fosse uma grande vantagem, admitindo, admissão, né? Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Admitindo possivelmente o cometimento de diversos crimes, para no final a história ter tido um final feliz. E ele está expondo isso para alunos de direito da USP. Ou seja, hoje ele é o quê? Ministro da Suprema Corte. Então, os alunos de direito, provavelmente vendo isso, o desenrolar dessa história e vendo onde o Toffoli chegou, pensam o quê? Obedecer a lei nesse país compensa? Ou dar o jeitinho brasileiro, às vezes roubar um processo, andar à margem da lei para atingir o seu objetivo, vale mais a pena? Porque olha onde o Toffoli está hoje. E cuidando de um caso que envolve a maior fraude bancária da história do Brasil, pondo em risco a segurança jurídica e o sistema financeiro do Brasil. Cara, é surreal. Mas eu peço uma coisa, compartilha esse vídeo, as pessoas precisam ver isso aqui, cara. Ano eleitoral, vamos lá. Cada compartilhamento, eu tenho certeza, vai ajudar a chegar nas pessoas que precisam assistir isso aqui. Não esqueça, deixa o seu like, isso ajuda muito. E inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.